Pois é. E somos nós, né, querido Papa Francisco, que temos que agradecer ao Senhor por nossa geração poder contemplar essa beleza, esse dia maravilhoso que foi esse evento histórico, né, no dia de ontem, durante a Festa da Misericórdia, que a gente vai falar mais sobre o programa, tudo que envolve isso. Agora, Padre Guido, para a gente começar para valer a nossa conversa, vamos rapidamente, já foi muito falado durante a semana, esses papas são próximos da nossa geração, muita gente conheceu os dois papas, mas em poucas palavras, quem foram esses dois homens que a igreja canonizou ontem? Começar falando um pouquinho sobre João 23. Exato, Papa Giovanni XXIII, italiano, Angelo Giuseppe Roncalli, o nome dele, né? Da cidade de Bergamo, da Itália, um homem que conheceu a pobreza durante a sua vida e pertencia a uma família muito humilde de camponeses. Sentiu logo a vocação de tornar-se sacerdote ainda criança, frequentou, dentro da sua possibilidade, os primeiros estudos, se tornou sacerdote e os bispos notaram que este jovem sacerdote tinha algumas qualidades particulares na diplomacia e, sobretudo, na sensibilidade com os problemas do povo já daquela época. Obrigaram a obediência, digamos assim, obrigou este jovem sacerdote a fazer uma brilhante carreira diplomática a serviço da igreja. Ele passou um bom tempo na Bulgária, na Turquia e na França, onde Ele foi núncio apostólico nesses países, núncio apostólico, né? E depois foi até cardeal de Veneza, e de lá, como cardeal de Veneza, depois foi eleito Papa. É interessante notar este homem como verdadeiro pastor. Inclusive, hoje estamos descobrindo, graças um pouquinho às bibliotecas que estão abrindo as suas portas, determinados episódios de generosidade, de entusiasmo e de risco também que ele correu, exatamente no decorrer de duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Na primeira, que ele serviu como capelão militar, e não num hospital, mas bem na frente, na primeira linha mesmo. E depois, na Segunda Guerra, ele também enfrentou aquela perseguição contra os judeus, e graças ao trabalho, à diplomacia e às energias que ele não poupou, graças a tudo isso, milhares e milhares de pessoas, especialmente crianças, tiveram a vida salva. Nós já até falamos aqui em outra oportunidade no programa Eclésia, né, Padre Guido? Daquele episódio que a sua ação diplomática acabou livrando um trem de crianças judias que seriam caminhadas para um campo de concentração, certamente mortas. Ele conseguiu desviá-las e salvar essas crianças. Exato. É um outro episódio que está saindo agora, está sendo publicado nesses dias, um navio carregado com mais de 4.000 crianças. Ele fez desviar o navio para a Turquia, onde ele era núncio apostólico, e pagou tudo, alimentou, mandou hospedar as crianças, aguardando que chegassem tempos melhores com o término da guerra, graças ao trabalho deste homem. O senhor, como italiano, Padre Guido, o senhor chegou a conhecer esse grande homem? Sim, eu era seminarista quando, no ano 1963, ele veio falecer, exatamente no dia 3 de junho. Inclusive, fui ver o corpo dele exposto na Basílica de São Pedro. O senhor já era seminarista em Roma nessa época, Sim, ou você era seminarista ainda na sua cidade de Milão? Não, ele já estava em Roma, já estava fazendo o 2º grau. Entendi. Então o senhor esteve lá no funeral do João 23, sim, então? Sim, exato, sim. Foi uma manifestação grandiosa da parte do povo, já naquela época, já se passaram, né, mais de 50 anos, mas é um homem que fez todo mundo chorar. Lá na Itália era conhecido com as palavras il Papa Buono, o Papa bom, pelo seu jeito de ser como um verdadeiro papai para tantas pessoas, né? Um jeito tipicamente pastoral. Ele entendeu o seu pontificado como um ministério pastoral e procurou aproximar-se das pessoas menos favorecidas. Quem teria imaginado
quando ele, sem dizer nada para ninguém, decidiu dedicar o seu primeiro Natal no Hospital das Crianças. E no dia após o Natal, festividade de Santo Estevão, de repente ele fez questão de visitar os presos na cadeia de Roma. Isto é, escolheu as pessoas mais marginadas para mostrar que existe sempre uma luz no final do túnel. Além de histórias muito interessantes, deles bem-humorado, bonachão, carismático. Mas olha, para a gente acabar esse primeiro bloco, a gente ir para o primeiro intervalo, Padre Guido, lembrar um detalhe que não pode esquecer quando a gente fala de João 23. Concílio Vaticano II, a história foi com ele. A maior conquista e realização, inclusive, o Papa Francisco decidiu que a festa em homenagem ao novo Santo Papa João XXIII, fosse exatamente o dia 11 de outubro, quando ele, no ano 1962, abriu o Concílio Vaticano II. E aqueles especialistas, normalmente são jornalistas que cobrem o dia a dia do Vaticano, são chamados de vaticanistas, que geralmente erram suas previsões, o chamaram inclusive de Papa de transição. O Papa velhinho, transição, não vai fazer nada, de repente chama o Concílio Vaticano II e revoluciona o século XX. Eu acho que a melhor fotografia da personalidade do São Papa João XXIII foi a frase que o Papa Francisco pronunciou ontem. Ele foi uma pessoa que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Sentiu que tinha chegado o momento para reunir todas as forças da Igreja e partir para uma experiência melhor. Maravilha. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, a gente continua a falar sobre João Paulo II, canonizações, as etapas desse processo de canonização, ainda no programa Eclésia de hoje. Você não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta e continua essa conversa. Até já.